Boa tarde a todos. Eu não sei se é o melhor momento de trazer aqui um cientista político que pode mais atrapalhar do que ajudar, porque, visivelmente, os cientistas políticos não estão dando conta da análise desse momento, né? E não estão dando conta por uma razão muito simples. Primeiro, porque as coisas mudam a cada minuto, e depois porque talvez tenhamos sido, nem todos, mas boa parte, né, dos nossos analistas, tenhamos sido um pouco otimistas, demasiadamente, com os avanços, né, de um país e de uma democracia relativamente jovem, que ainda não estava totalmente, vamos dizer, concretizada, né? Acho que analisamos com muito otimismo um quadro que rapidamente se mostrou frágil. Os meus alunos, e alguns aqui se encontram, devem lembrar, e eu sou uma professora já com alguns anos de magistério, que há algo que eu sempre repeti, que a sociedade brasileira era profundamente conservadora, que nós não tínhamos nenhuma paixão particular pela democracia e que as mudanças a serem realizadas no Brasil eram mudanças muito difíceis e de difícil negociação. Nós estamos vivendo um momento em que, longe de mim ter sido vidente ou cartomante, nós estamos vivendo esse momento. Por quê? Porque nós construímos, e eu particularmente tenho na minha memória passada coisas assim, eu vim aqui para a universidade, entrei como aluna do Colégio de Aplicação em 1966, esse edifício não existia, nós tínhamos aula num prédio pequeno, de madeira, e tive aqui a minha primeira experiência política, quando, contrariando algumas decisões da direção, nós, alunos de 14, 15 anos, fomos ameaçados que ela teria que avisar o DOPS. Isso repetiu-se inúmeras vezes ao longo da minha permanência aqui na URGS, né? Depois no curso de História, posteriormente dentro do pós-graduação de Ciência Política, a convivência diária com essa intransigência comum à sociedade brasileira, comum naquela época, mas que 25 anos de democracia nós não conseguimos reduzir. E esse é o problema que, talvez, em termos psicanalíticos, nós vamos ter que tratar. A crise que hoje se apresenta, ela é, em parte, decorrente de um traço de longa duração na vida política brasileira. Primeiro, é de uma estrutura estatal extremamente pesada. Não pensem aqui que eu sou uma liberal ou neoliberal, não, mas eu acredito que a estrutura estatal, mesmo eficiente algumas vezes, ela é extremamente resistente a mudanças. O que eu estou querendo dizer com isso? Muda-se o governo, mas necessariamente não se muda o segundo escalão, o terceiro escalão, aquilo que faz as decisões e a mudança andar. Então, interpretamos a permanência de um partido progressista mais reformador por 10, 12 anos no poder como algo que estivesse dado a mudança e as reformas chegando ao poder, quando um longo caminho tinha que ser percorrido. A mudança começava e necessitava de investimentos e ações políticas mais efetivas para que ela realmente se efetivasse. Segundo ponto, a mudança negociada
tendo em vista a necessidade de manter as instituições democráticas. Ok, correto. Mas negociação até onde? Estou querendo levantar aqui para vocês o custo do que agora está nos sendo apresentado. Terceiro lugar, a estrutura constitucional que nós mudamos a partir de 88. Né? Um executivo, pela nossa memória da ditadura, que se constituiu, né, altamente cobrado, e positivamente, né, pelos órgãos, né, de tipo TCU, TCEs, Ministério Público e etc. Para quê? Para controlar as ações discricionárias de um executivo que podia apresentar, né, traços autoritários. E um legislativo, né, com bastante poder, onde se pressupunha uma representação de toda a sociedade, né, mas de uma sociedade que, acreditávamos nós, possuía dimensões mais democráticas, né, do que, na realidade, possuía. Por quê? Porque democracia se aprende, e se aprende praticando. E nós passamos 25 anos da vida política brasileira praticando ditadura. E a má política, a política clientelista, a política do toma lá, dá cá. Nossos políticos aprenderam errado? Não, aprenderam na prática. Esse foi o balanço que nos levou, nos anos 90 e nos anos 2000, né, por caminhos altamente promissores e outros nem tanto. Para qualquer de nós que viveu a ditadura, em algum momento dizer que o Fernando Henrique Cardoso seria presidente, nós dizíamos, não acreditamos, imagina, um sociólogo. Se contassem que um operário ia ser presidente, bom, isso aí caía já no nível da piada. Então, avançamos, não resta a menor dúvida que avançamos. Mas por que chegamos, então, a esse momento de qualquer um de nós aqui, por isso eu brincava, e muito menos os cientistas políticos sabem para que lado nós vamos? É porque realmente nos encontramos numa encruzilhada. E que encruzilhada é essa? Uma encruzilhada onde as consequências de um certo modelo institucional que foi criado estão aparecendo e estão mostrando as suas fragilidades. E que fragilidades são essas? Um executivo em que, se não se mantém aquela fórmula que todos vocês já ouviram falar, do famoso presidencialismo de coalizão e de negociação com as bases, não funciona. Ou ele se torna refém das bases. Segundo ponto, um executivo, tá, que, não tendo a base parlamentar, fica absolutamente bloqueado. Mas nós estamos falando de poderes eleitos, que uns gostam e outros não gostam. Onde é que, para mim, está o núcleo central da questão? É que o nosso modelo institucional depositou toda a sua confiança num poder que, pela lógica e pela maneira como ele funciona, ele deve ser absolutamente isento, que é o Poder Judiciário. E a crise se abriu no momento em que o Poder Judiciário passou a agir politicamente. Não vou discutir aqui se é politicamente a favor, se só critica. Sabemos nós todos como isso tem caminhado. Hoje, nós temos um executivo paralisado, um legislativo totalmente desacreditado, com sérias dificuldades de assumir a condução do processo político, que agora à tarde saiu a lista dos financiados para a Odebrecht, são 200 nomes, que vai do PCdoB, passando pelo PT, até os democratas. Ou seja, cobre todo o espectro político, entre os quais aqueles que se candidatam a assumir o próximo governo.
Isso é uma bomba. Isso desacredita a classe política e o poder legislativo. Para onde vamos? Quem vai nos salvar, né, desse impasse em que nós temos dois poderes absolutamente desacreditados e sem alternativa política? O judiciário? Eu acho que é esse o ponto que todos nós temos que pensar com muita seriedade e estar prontos realmente a lutar por aquilo que foi o elemento fundamental da nossa vida política até agora, a defesa da democracia e das instituições democráticas. Por quê? Porque instituições são permanentes, nós passamos, mas nós temos que deixar algum legado e alguma crença nessas instituições. Muito obrigada.